nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então veja bem, Acabe era o rei de Israel nessa época. Era um rei ímpio, um dos piores que Israel já teve. Um homem que não temia Deus. Um homem cruel. Um homem que adorava falsos deuses. E que tinha Jezabel como esposa. Né? Não precisa dizer mais nada. Jezabel era uma megera. Né? Não sei se... Uma mulher maldosa, sabe? Mulher cruel. Era terrível, manipuladora. Ela fazia de Acabe um fantoche em suas mãos. Algo terrível. Nunca coloque o nome de uma filha de Jezabel. Estou brincando, tá? Vai que você goste, né? Bom, mas essa era a mulher de Acabe. E quando Jezabel ouve, Acabe chega em casa, olha, Elias orou, ele provou para todo o povo que só o Deus de Israel, só há um Deus vivo e verdadeiro, e matou, isso é muito importante. Elias matou os 450 profetas de Baal. Ele acabou. E quando Jezabel ouve essas notícias, ela fica furiosa, ela fica doida, ela fica ensandecida. E ela fala, olha, veja como ela não era muito crente. Que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Essa foi a mensagem que Jezabel mandou para o profeta Elias. Muito bem. O que Elias fez então? Quando ele recebeu essa mensagem de Jezabel. Vamos ver? Versículos 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Gente, que versículo triste, não é? Depois de Deus ter feito um milagre, uma coisa maravilhosa, fogo cair dos céus, diante de toda a nação, consumir o sacrifício, depois de ver todos os profetas desse Deus falso, maligno, serem mortos, ele viu Deus agir, ele viu a ação sobrenatural de Deus, e lembrando que logo após ele orou a Deus e Deus fez chover, porque por sua própria oração, Elias havia orado e a nação de Israel estava sem chuva há anos. Deus estava agindo poderosamente. Deus estava usando a vida de Elias. Mas parece que nada disso foi o bastante. E por causa da ameaça de uma mulher, Elias ficou com medo e fugiu. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Mas veja que contrassenso, ele foge para salvar a vida. Aí aqui a palavra fala que ele andou por um dia, entrou no deserto, veja que lugar seco. Ele entrou no deserto, caminhou durante um dia, e quando ele chegou ao pé dessa giesta, dessa árvore, ele sentou-se e pediu a morte. Ele orou ao Senhor, pedindo que o levasse. E ele diz, olha, eu já tive bastante, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ele sabia a fama de Israel, que matava os profetas que Deus enviava. A nação de Israel era tão doida, que matava os profetas que o próprio Deus os enviava. E Elias está falando, não sou melhor que eles, tira a minha vida também. Senhor me leve, já basta, já tive o bastante. Gente, uma reflexão agora. É possível tudo parecer bem. Parece que tudo está indo bem. Parece que tudo está como deveria ser. Parece que, não, na verdade, espera um pouco. Deus tem se manifestado. As coisas têm sido muito boas. As coisas têm sido melhores, impossível. E de repente, como do nada, uma seta maligna atingir nosso coração, atingir a nossa mente e nos fazer correr com medo, desesperado, aflito, desejando morrer, numa questão de segundos. É possível isso, igreja? É possível.
Foi possível na vida de Elias, um profeta de Deus, um homem usado por Deus. É possível nas nossas vidas. É possível quando tudo parece ir tão bem, melhor impossível, melhor estraga, né? Melhor estraga. Uma seta. O inimigo, nós temos um inimigo, o diabo, que ele tenta a todo custo, irmãos, nos tirar a paz, nos roubar a paz, nos tirar do foco, roubar a alegria. Ele é o ladrão de alegria. E nós precisamos estar atentos a essas setas inflamadas. Nós precisamos estar atentos se alguma coisa está tentando roubar a paz do nosso coração, o nosso foco de Deus, os nossos pés do caminho que o Senhor nos direcionou. E nós precisamos tomar cuidado se de uma hora para outra nós não nos desesperamos e deixamos o medo tomar conta da nossa vida e a gente se desbandeia para um lugar, uma direção que não era de Deus. Movidos pelo medo, movidos por ameaças, movidos por alguma coisa que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a gente. É possível, irmãos. Infelizmente, é possível. E essa palavra eu trago como encorajamento para nós que vamos entrar no novo ano. Que nós possamos estar com a mente no Senhor. Que o nosso coração esteja alinhado com a vontade de Deus. Independente das circunstâncias, nós temos que entender que o Senhor está conosco. Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Que Ele nos ama incondicionalmente. E que nada, irmãos, nada vale mais do que a presença de Deus na tua vida. Não permita, eu imploro, que o medo domine a sua vida ao ponto de te fazer perder a cabeça. Não permita que nada, que nenhum sentimento ruim possa desviar os teus olhos do Senhor. É tão triste, Elias estava vivendo um momento tão tremendo. É claro que ele esperava que a nação de Israel se convertesse, irmãos. Quando a gente serve o Senhor e a gente teme a Deus, você vai ver mais adiante, Deus vai encontrar Elias naquela caverna e Deus vai falar com ele. Talvez eu devo deixar isso para depois, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu vou deixar para mais tarde isso. Por enquanto, olha só. Presta atenção no que acontece depois. Versículos de 5 a 8. Depois que ele fez a oração, pedindo para que o Senhor o levasse, para que ele morresse, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Então, após chegar ao pé daquela giesta, daquela árvore, Elias dorme. Ele está cansado, ele caminhou durante um dia, ele dormiu. E um anjo do Senhor o tocou, e próximo à cabeça dele estava ali um pão assado, fresquinho, que o Senhor tinha tirado do forno para alimentar o seu profeta, e uma jarra de água. Ele pôde comer, ele pôde saciar sua fome, pôde matar sua sede. O que ele fez depois? Dormiu de novo. Parece um sintoma de que isso? Depressão. Isso é um sintoma de depressão. Você come forçado. Come só quando está com muita fome. E aí logo o que você faz? Deita de novo. Mas veja a insistência de Deus. O anjo tocou uma vez, ele comeu, ele voltou. De novo o anjo do Senhor veio e tocou ele, para que ele comeu de novo e deitou de novo.
E o Senhor não desistiu de Elias. O Senhor tinha uma tarefa. Deus não tinha terminado a sua obra na vida de Elias e nem através da vida de Elias. Deus tinha algo a cumprir ainda. E toda aquela depressão, na verdade, não serviu para nada. Porque é isso que o medo faz. Ele não nos ajuda em nada. Né? Não nos ajuda em nada. Então ele se levantou, comeu e bebeu novamente. E ali o Senhor, através do anjo, falou: olha, a viagem é longa. Você tem coisas para fazer ainda. Foi quando ele comeu e bebeu novamente e se sentiu fortalecido com aquela comida para viajar 40 dias e 40 noites. A gente vai ter uma ceia logo mais, tá? Que vai fortalecer a gente para 40 dias e 40 noites. Mas 40 lembra nós de teste, né? Não foram 40 dias e 40 noites que Jesus passou no deserto, sendo testado? 40 nos lembra de teste, 40 nos lembra de provação, 40 nos lembra de um novo começo, uma nova etapa, uma nova jornada. Ele comeu, bebeu e foi fortalecido para um longo período. E aí o que acontece depois? Mas antes da gente ver o que acontece depois, eu quero enfatizar algumas coisas importantes aqui. Deus, ele encontra Elias. Ele vai até onde ele está. E algo muito importante, Deus, ele insiste conosco. Eu quero ler do versículo 9 ao 14, e aí a gente faz uma nova reflexão. Diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Lembra do tema da nossa mensagem? O que você está fazendo aqui? Olha só o que o Senhor pergunta para ele. Veja que ele teve uma jornada de 40 dias e 40 noites. E aí diz no versículo 9 que ao fim da sua jornada, o que ele fez? Entrou numa caverna. Ele se isolou e passou a noite. Então a palavra do Senhor novamente veio a ele e perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Você já ouviu Deus perguntar isso para você alguma vez? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Essa é uma pergunta que deve ressoar na nossa cabeça, no nosso coração, nos próximos 365 dias, irmãos. Eu oro por isso. Eu oro que a voz clara do Senhor seja audível no teu coração todos os dias desse próximo ano. A pergunta do Senhor foi: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu. E ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então, irmãos, veja só. Elias, após os 40 dias e 40 noites, ele entra numa caverna, se isola ali, ele passa a noite. E a palavra do Senhor vem até ele, perguntando: o que você está fazendo aqui? A resposta dele é surpreendente. Que em vez dele abrir o coração e falar: eu estou com medo, eu estou assustado, eu estou mal, sei lá. Olha o que ele fala:
tenho sido zeloso pelo Senhor. Ele está ali por causa do zelo dele. Imagina isso. O Deus dos exércitos. Detalhe, ele reconhece que o nome do Senhor é Deus dos exércitos. Sabe o que significa isso? Aquele que é vencedor nas batalhas. Aquele que tem o poder de esmigalhar o inimigo. Aquele que não tem igual. Ninguém é páreo a ele. Ninguém se iguala a ele. Esse é o Senhor dos exércitos. O Senhor que é vitorioso na batalha. Aquele que comanda os exércitos celestiais. Ele reconhece o nome de Deus é o Senhor dos exércitos. Isso deveria fazer alguma diferença no coração dele. Ele reconhece. Não é estranho isso, gente? Ele sabia. O problema dele não era saber quem Deus é. Era confiar em quem Deus é. Esse é um problema para nós, né? A gente já sabe tudo, já vi esse filme, já sei tudo. Nosso maior problema não é saber quem Deus é. Todos nós conhecemos a Deus, provamos a bondade, da fidelidade, da provisão, do poder, da força, do milagre, de tudo, né? Se você parar para fazer uma retrospectiva da sua vida, você já provou de tudo de Deus, né? O Jeová que cura, o Deus que provê, o Deus que é a tua justiça, o Deus que é a tua bandeira, o Deus que não sai de perto de você. O problema nosso não é conhecer Deus, é confiar em quem Deus é. É descansar. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, irmãos, para esse novo ano. Nosso desafio não é nenhum outro a não ser confiar ainda mais profundamente em quem Deus é. É crescer em conhecer a Deus, não por intelectualmente falando, mas em andar com Ele, em provar de quem Ele é, andando com Ele, ao longo da jornada, ao longo do próximo ano. E existem algumas coisas interessantes aqui, porque ele fala do zelo que ele tem, e é essa parte que eu queria adiantar, né, antes, mas esse é o momento. Ele olha para tudo que ele faz, e esse é o nosso maior problema. Muitas vezes a gente não consegue suceder, ou a gente não consegue ter paz, porque a gente está muito ocupado com tudo aquilo que a gente tem para fazer. Eu sou zeloso, eu sou diligente, tudo que Deus me manda fazer eu faço perfeitamente. Eu sou caprichoso, eu sou dedicado, eu sou muito zeloso pelo Senhor. Isso é ótimo para você, Elias, nota 10. Mas o problema não é esse. O ponto da pergunta não era esse. Porque o problema quando nós somos zelosos demais é que nós não só olhamos as pessoas com desdém, um pouquinho, que afinal eu faria melhor. Mas o problema é que a gente se consome com o nosso eu. A gente se consome com o nosso eu de forma que o nosso próprio eu nos esmaga. E Deus não quer isso para nós. Deus, Ele quer que os nossos olhos estejam nele. É ótimo ser zeloso. Nós devemos ser zelosos. Mas nós não devemos nos agarrar a isso como se isso fosse a nossa justiça. Como se isso fosse aquilo que nos promovesse. Como aquilo que vai nos garantir ter um futuro mais abençoado. Deus vai fazer porque Ele é Deus. Ponto. Ele te ama. E nada pode frustrar os planos dele na tua vida. Você precisa descansar. Você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no amor de Deus. E relaxar. Você precisa descansar em quem Deus é. E olha só o que ele diz, irmãos. Ele fala, olha, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram teus profetas, e eu sou o único que sobrou. Agora querem me matar também. Ele não está falando isso, pobre de mim, coitado de mim, né? Mas é quase isso, né? É quase isso. Ele está falando, olha,
A tua aliança foi quebrada, teu povo não te quer, mataram os teus profetas, está tudo errado, está tudo errado. Eu sou o único que sobrou e agora eles estão vindo atrás de mim para me matar também. O problema é que a falta de perspectiva, né, de clareza na visão de Elias fez com que ele ficasse com a fé confundida, confusa. Então ele falava com Deus, mas sem crer muito no que Deus é e o que Deus poderia fazer. E o Senhor, Ele não dá, isso eu amo no Senhor, Ele não dá ouvido às nossas insanidades, Ele não dá ouvido às nossas bolas fora, Ele não dá ouvido aos desvaneios que passam na nossa mente, que saem da nossa boca. Glória a Deus por isso, porque senão eu estaria frito. O Senhor, no versículo 11, lhe disse, sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ele simplesmente passa por cima de tudo isso e fala, meu filho, eu te amo, põe isso na tua cabeça, eu não terminei com você e eu tenho algo para te revelar, eu tenho algo para te falar. Ele obedece o Senhor. Veio o vento fortíssimo, tão forte que separou os montes e esmigalhou as rochas. Eu fico impressionado com a riqueza de detalhes, de tão forte que o vento foi. O Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, também, né? Não sei qual era a magnitude, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois veio um fogo, e o Senhor também não estava no fogo. Só depois que veio o murmúrio de uma brisa suave, foi quando ele reconheceu a voz do Senhor. Isso é importante para nós aqui. Irmãos, nós passamos por várias estações na vida. O ano traz várias estações, vários momentos para nós. Nós precisamos aprender a reconhecer a voz do Senhor. Seja no momento de paz ou seja no meio da guerra. Nós precisamos afiar nossos ouvidos de forma a reconhecer com facilidade a voz do Senhor. Ele percebeu que a voz do Senhor estava numa brisa suave. Quando fala murmúrio, fala como de um cochicho ao pé do ouvido. Uma voz calma e suave. Algo bem sereno. Foi ali que ele reconheceu a voz do Senhor. E o que o Senhor lhe disse? O que o Senhor perguntou? O que você está fazendo aqui? E ele respondeu. Aí você pensa, não, agora ele vai falar diferente. Não. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Puxa vida, você tenta uma senha, não dá certo, você tenta outra, né? Você põe a mesma. Sabe que não vai passar de novo. Ele responde da mesma forma ao Senhor. Ele fala do zelo que ele tem, ele reconhece que o Senhor é o Senhor dos exércitos, mas ele está muito triste, porque o povo é rebelde. Queridos, olha, agora é muito importante você entender isso. Quando ele fala que ele é zeloso, eu quero que você entenda, tenha em mente isso. Alguém que fez tudo o que o Senhor mandou. Alguém que amava o Senhor profundamente. Alguém que tinha tanto zelo pelo Senhor, capaz de dedicar a sua vida a Ele. E ele fez tudo o que o Senhor mandou, cheio de fé, cheio de certeza de que Deus estava com ele. O que ele não contava, o que Deus estava ensinando para ele. É que o seu zelo não era tudo. O seu zelo não era tudo. Eu quero que vocês imaginem a situação de Elias. O povo de Israel era tão rebelde que mesmo depois deles verem o fogo cair do céu, eles não se converteram ao Senhor. Se você serve ao Senhor de todo o coração, se você é zeloso, você espera que pelo menos aquele teu trabalho tenha um resultado, não é? Você é zeloso, você é dedicado, você faz o teu melhor. O que você espera, o mínimo? Que isso vai dar um sucesso, né? Eu estou fazendo tudo o que Deus mandou. Eu estou fazendo tudo certinho. Eu espero sucesso. Eu espero sucesso. Só que a lição que Elias aprendeu é a lição que nós temos que aprender. É que a obra do Senhor pertence ao Senhor.
O sucesso da obra de Deus cabe a Ele, não cabe a nós. O nosso sucesso é obedecer. Você é abençoado por obedecer. E é isso. Fique feliz, se regozije, porque você pode obedecer ao Senhor. Você tem essa alegria, essa bênção. Elias queria ver o povo convertido. Elias queria ver aquelas pessoas, poxa vida, era seu povo, voltando ao Senhor, adorando o Senhor de novo. E o povo continuou obstinado, continuou rebelde. De tal forma que Elias perdeu as esperanças e perdeu a fé. Pô, desisto. Não desisto. Não tem jeito isso aí. É um povo rebelde. Não está nem aí para Deus. Queridos, nós vamos ser desafiados a desistir várias vezes. Nós vamos ser desafiados a desistir várias vezes. Só que nenhuma delas vai ser pelo motivo correto. Posso ouvir amém? Eu não ouvi direito. Amém! Nós vamos ser desafiados a desistir várias vezes. Mas nenhuma delas é o motivo correto. Porque não há motivo correto para se desistir. Nós temos o Senhor e isso nos basta. A minha graça te basta, diz o Senhor. Que povo mais feliz é esse de ter o Senhor como Deus? Que alegria maior é essa, saber que você tem o Senhor do teu lado. Não é nem que você está do lado do Senhor, é que o Senhor fala, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, eu estou do seu lado. Onde você for, eu estarei com você. Você entende? A bênção é grande demais, a promessa vem do Senhor, daquele que não mente. Um Deus de palavra, um Deus de promessa, um Deus de aliança. O povo não guarda aliança. Nós vamos falhar, nós mesmos, várias vezes. Mas quer saber da verdade? Louvado seja Deus, que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Glória a Deus que Ele é Deus e nós não somos. Porque Ele tem a compaixão e a misericórdia que nós precisamos. Então você nunca tem razão para desistir. Pelo contrário, você tem o Senhor falando que está com você. Então, você tem que avançar. Você tem que seguir para o alvo. Você tem que firmar teus olhos em Jesus e avançar. E reconhecer a voz suave de Deus falando no teu coração. Lembra que Jesus naquela cruz, Ele levou toda a punição no teu lugar. E tudo que Ele espera de você agora é obediência. Amém? Não contenda com Deus, não discuta com Deus. Mas eu peço uma coisa, abra seu coração para Deus. Mas abra o coração querendo ouvir Deus. Elias, ele até procurou Deus, né? Ele falou, Deus, ele foi até Deus e falou, me mata. Né? Procure a Deus querendo ouvir a Deus. Não procure a Deus com uma resposta pronta. Não procure a Deus dando para Ele qual deve ser, o que Ele tem que fazer na tua vida esse próximo ano. Não. Busque a Deus com o coração aberto, com o ouvido aberto, para ouvir a voz de Deus e a direção que Ele tem para você. Pronto para obedecer o Senhor, não importa o que. Amém? Busque a Deus com o coração aberto. E Deus vai falar, e você vai reconhecer a calma voz do Senhor falando dentro do teu coração. Isso é maravilhoso. Irmãos, eu quero falar uma coisa sobre o estado que ele estava, esse estado de depressão. Isso é muito comum nos nossos dias, infelizmente. Né? À medida que a igreja, do modo geral, vai se distraindo com as coisas da vida, mais e mais as pessoas estão sendo atacadas na mente. Doenças que eu nunca ouvi falar antes têm aparecido. Pessoas têm surtado. E coisas horríveis. E as pessoas estão querendo tirar a vida. Só esse mês 3 pastores tiraram a vida. Vocês viram lá o post que eu coloquei? O conselho dos pastores estava falando. Vamos clamar pelos pastores. Misericórdia. Mas não é só pastor, não. É estudante, é filho, é filha, é senhor de idade, é senhora de idade, é jovem. É tudo. Por que isso? São dias difíceis, são dias maus,
São dias tão ruins quanto os dias de Elias. E as pessoas precisam ouvir de Jesus. As pessoas precisam ter esperança. As pessoas precisam encontrar uma saída. As pessoas estão desesperadas de saber o que é certo e o que é errado. Porque aí fora, o que é certo falam que é errado, o que é errado falam que é certo. Eles precisam ouvir a quem? Eles precisam ouvir a igreja. A igreja precisa estar lá. A igreja precisa sair das quatro paredes e encontrar o perdido, o aflito, o necessitado. E de encontro ao desesperado, que está prestes a tirar a vida. Mas a gente precisa ter um coração firmado em Deus. A gente precisa não se apavorar como aqueles que não têm esperança. A gente precisa ter uma mentalidade lavada pela palavra de Deus, diferente da mentalidade do mundo. Porque parece que a mentalidade do mundo está invadindo a igreja, ao invés da igreja influenciar o mundo. Então a gente precisa sair, levantar das nossas cadeiras, a gente precisa sair das quatro paredes, a gente precisa brilhar a luz de Jesus lá fora, a gente precisa fazer diferença nas trevas, a gente precisa ser luz no mundo. Saiba que, quando a pessoa está prestes a tirar a vida de si mesma, ela está rindo como todo mundo, trabalhando como todo mundo, estudando como todo mundo. Ela está com a sua rotina normal da vida. E você não imagina lá dentro o que está acontecendo. Quem olhasse para Elias pensava, poxa vida, um profeta de Deus, um homem que fez fogo cair do céu, usado por Deus como louco. Não imaginava que aquele homem estava passando por uma situação daquela. Triste, aflito, desesperado, medroso, correndo. Irmãos, entendam, as pessoas elas não se abrem facilmente. Infelizmente, as pessoas elas chegam a esse ponto porque elas não têm coragem de dividir a dor delas com ninguém. Sabe o que elas pensam? Ninguém quer saber de mim. E de uma certa forma elas estão certas, porque onde que está todo mundo? Correndo atrás da sua vida. Cada um está cuidando dos seus próprios interesses. É daí que Paulo fala para Timóteo, eu não encontrei ninguém como você que procura os interesses de Cristo Jesus. Porque é difícil. As pessoas são interessadas nos seus próprios interesses. Mas quais são os interesses de Cristo Jesus? Pessoas, vidas, almas. Esse é o interesse de Cristo Jesus. Quem está interessado no que interessa a Cristo Jesus? A igreja deveria estar, eu deveria estar, você deveria estar. Nós que conhecemos o Senhor e temos a esperança do céu, deveríamos estar. E fazer diferença na vida dessas pessoas. Então a gente precisa estar como o Senhor, de braços abertos, para que as pessoas possam correr para nós e desabafar. Que elas tenham liberdade. Nós não podemos assumir que todo mundo está bem pela aparência. Aparentemente Elias estava ótimo. Aparentemente todo mundo aqui está ótimo. Mas quem sabe? Deus sabe. Deus sabe como está o seu coração. Deus sabe o que você está passando, o que você tem pensado. Deus sabe. Se você se encontra desesperado, aflito, deprimido, com depressão. Deus sabe. E Deus não quer que você fique assim. Primeiro, Deus quer que você divida a sua dor. Que você seja honesto, seja corajoso o suficiente para abrir. Procure alguém de confiança, procure um líder, procure um irmão mais velho, né, uma irmã mais madura na fé. Procure alguém para você dividir a sua dor. E você fala, eu não estou bem, eu quero oração, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. Eu posso contar com você. E você vai se surpreender, porque esse irmão era tudo que ele precisava ouvir. Porque ele também passa por lutas que só ele e Deus sabe. E ele vai poder finalmente dividir o coração dele e as aflições dele com alguém. E os dois vão ficar leves, e os dois vão ficar abençoados, porque vão orar a Deus com o coração certo, com o coração pronto para ouvir. Amém, meus irmãos? Eu não vou demorar mais. Diz aqui nos versículos de 15 a 18, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate,
de Abel meu lar, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Irmãos, antes de mais nada, a razão de Elias se encontrar nesse estado depressivo, a gente pode entender, ele estava cansado fisicamente, né? Ele estava esgotado emocionalmente. E isso tudo afeta o lado espiritual. O lado espiritual é o mais importante para nós. Não adianta você gastar o ano correndo atrás de dinheiro, trabalhando. Não adianta você gastar o ano inteiro preocupado com isso, com aquilo outro, com os cuidados dessa vida. Porque a parte mais importante é espiritual. Você precisa ter como prioridade se alimentar espiritualmente. Você precisa ter como prioridade buscar a Deus. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, nós como igreja nos dispomos, irmãos, domingos aos cultos, doutrinas de manhã, terças oração, quinta comunhão nos lares, quarta vai ter um grupo de leitura bíblica esse ano. Você não vai faltar oportunidade para você ter comunhão, conhecer pessoas, dividir teu coração, criar amizade, fazer novas amizades, fortalecer teus laços no Senhor de fé, ter a sua fé fortalecida. Por quê? E o mais importante de tudo isso, tenha um tempo diário com o Senhor. Tenha um tempo diário com o Senhor. Isso é vital, Sabe por quê? Porque se a nossa parte espiritual não estiver fortalecida, nada vai adiantar. Tudo vai ficar confuso. A tua parte financeira vai ficar confusa, a tua parte familiar vai ficar confusa, a tua parte de lazer vai ficar confusa, tudo vai ficar confuso. Que a tua prioridade seja buscar Deus, que a tua prioridade seja tempo na palavra de Deus e falando com Deus em oração. Se você fizer isso, você vai ter a tua vida espiritual fortalecida. Aí quando as setas inflamadas do diabo te atingir, elas não vão ter efeito. Vocês estão ouvindo? Elas não vão ter efeito. Fortaleça-se espiritualmente. Se você se fortalecer espiritualmente, você vai ter uma vida equilibrada. Se você estiver bem espiritualmente, você vai ter uma vida física equilibrada, emocional equilibrada. Mas se você não priorizar o espiritual, tudo vai ficar confuso. E mais um ano vai passar e as resoluções nenhuma vão se realizar. Porque uma coisa o Senhor pede: filho, dá-me o teu coração. Uma coisa te é necessária, a qual não lhe será tirada. Estará aos pés do Senhor. É só isso. Todo o resto vai acontecer. Todo o resto vai se cumprir. Amém? E nessa parte final, o Senhor manda Elias voltar pelo caminho. Deus ainda tinha uma missão para ele cumprir. E no final, o Senhor lembra ele. Ele estava falando toda hora: só sobrou eu, coitado de mim, vou me matar também. E o Senhor fala aqui no versículo 18: fiz sobrar, a propósito, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Elias, você não está sozinho. Nunca esteve, nunca está e nunca estará. Esse sentimento de solidão é uma mentira. O Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona. Quando você sente que é o único, o último, só eu procuro fazer o que é certo, só eu me dedico a essa igreja, só eu busco a Deus nesse mundo. Lembra que Deus, Ele vai sempre separar para Ele aqueles que não vão se dobrar a Baal,
que não vão se dobrar ao dinheiro, que não vão se dobrar a falsos ídolos, que não vão se dobrar à prostituição, que não vão se dobrar à pornografia, que não vão se dobrar às mentiras do diabo. Deus, não se sinta só, você não está só. Pelo contrário, você está em boa companhia. O Senhor está com você, Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona. E Ele separa para si, corações que não se prostituem, corações que não se dobram às barganhas desse mundo. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Amém, queridos? Você foi encorajado?